Esta história começa com um jovem chamado Allen escrevendo uma carta para Lydia para se desculpar por sua partida inesperada. Ele já está a caminho e neste momento está em um trem indo para as terras do norte. Acontece que o pobre rapaz foi reprovado no exame para se tornar um feiticeiro da corte. Na verdade, vemos como ele escreve para Lydia dizendo que jamais teria imaginado vê-lo falhar em uma prova. Ele é professor dela e estava um pouco decepcionado, mas o protagonista perguntou se ele conhecia algum trabalho para o qual pudesse se candidatar. Bem sim, naquele momento ele não tinha um centavo sequer para voltar para casa. O professor respondeu que de fato conhecia algo, pois tinha um amigo que procurava um tutor para sua filha. Embora fosse apenas durante a primavera, a remuneração era excelente. O protagonista não esperava se tornar um instrutor, mas seu professor imediatamente ligou para o amigo, dizendo que tinha encontrado a pessoa perfeita para preencher a vaga, pois Allen era um dos melhores alunos que já teve em toda a sua vida. E sim, é irônico que ele tenha sido reprovado, certo? O professor disse que o aluno seria tutor da filha da família Howard, uma das 4 grandes casas do cais. Sim, ele se referia especificamente a Tina, uma jovem ansiosa para entrar na Academia Real na próxima primavera. O protagonista achou estranho ser professor de alguém tão importante, mas então pensou em uma certa ruiva, também filha de um duque, e isso lhe passou logo pela cabeça. Ah, e caso esteja se perguntando, o professor já tinha até a passagem de trem pronta, então pode-se dizer que o velho já havia planejado tudo. Voltando ao presente, o protagonista se pergunta que tipo de aventuras o aguardam, quando é recebido por Graham, o mordomo-chefe da família Howard, e por Eli, uma criada aprendiz. Eles devem ir até a casa em um carro apertado, e como o espaço é limitado, a primeira coisa que ocorre ao velho mordomo é sugerir que Allen coloque Ellie em seu colo, o que é obviamente estranho. Ela recusa na hora, assim como o protagonista, pois acha que seria extremamente desconfortável. No entanto, Eli diz para não se preocuparem e que ela aceitará ir assim mesmo. Sim, bastante forçada se quer saber. O interessante aqui é que o protagonista, ao ver uma fita no cabelo dela, começa a suspeitar de quem ela realmente é. Como está muito frio na estrada, Allen decide usar um feitiço para aquecer o interior do carro, o que impressiona os dois, pois ele fez isso com muita facilidade. Ao chegarem na casa, o protagonista sai do carro e se desculpa com Sua Alteza por ter lá incomodado. Sim, essa garota é a princesa, e Allen já sabia disso desde a estação. Como ele soube? Porque ela claramente não parecia uma criada, e a fita que usava tinha bordado em ouro, então era óbvio que se tratava da própria Tina, sua futura aluna. Ela sai correndo de vergonha por ter sido descoberta. O mordomo então convida Allen a entrar na mansão. Ah, a Granha também avisa a verdadeira ele que o tutor chegou e que leve as malas dele para o quarto. Mas a garota é tão desastrada que Ellen é quem acaba salvando a situação. Ele diz animadamente que está tudo bem. O mordomo, no entanto, fica irritado, porque o protagonista, como seu mestre havia dito, parece ser um galanteador nato com garotas jovens. Ele não sabe o que pensar, mas Graham, bravo, avisa que está na hora de encontrar o mestre da casa. Assim conhecemos Walter Howard, pai de Tina e um homem com muito poder. Ele agradece ao protagonista por aceitar o convite e comenta que, desde que falou com o professor sobre a vaga, o velho não parou de elogiar Ellen, pois acreditava que não havia ninguém melhor. Pergunta se ele já está ciente de que o trabalho consiste em ser tutor de Tina por um tempo e Allen confirma. Walter, então, se irrita com o professor porque, na verdade, Allen não deve apenas ensinar, lá ele precisa convencer, lá mudar de ideia sobre entrar na academia. Para dar mais contexto, Walter explica a situação da família. Existem 4 ducados, e devido à sua ajuda inestimável na fundação da nação, muitas terras foram concedidas a eles no norte, sul, leste e oeste. Os Howard cuidam das terras do norte há gerações e têm uma forte reputação militar. No entanto, tudo isso parece que acabará com Walter. Tina perdeu a mãe ainda jovem e ele só tem 2 filhas. Stella, a mais velha, conseguiu entrar na academia, mas não é muito talentosa com magia. Walter duvida que ela consiga dominar a magia suprema herdada por sua linhagem. E Tina, por outro lado, não tem habilidade nenhuma para magia. Embora possua mana, não consegue conjurar nem os feitiços mais básicos. Vários dos melhores magos já a examinaram, mas ninguém entende o motivo. Walter acredita que sua filha Tina é muito corajosa e tem um senso de dever adormecido, pois escolheu ir para a academia tentar usar magia, mesmo podendo seguir outro caminho. Por isso, ele espera que Ellen compreenda sozinho a profundidade da questão. Depois de algum tempo, eles chegam a uma área onde Tina cultivou várias plantas com base nas informações deixadas pela mãe em vários livros.
É algo surpreendente, considerando que essas plantas normalmente não crescem naquela região, mas, graças à pesquisa da garota, isso foi possível. Uh! Walter espera que Tina possa permanecer e continuar com esse processo, pois considera que isso é algo muito valioso para o território como um todo. O pobre protagonista já percebe que esse trabalho será muito mais complicado do que esperava, e tudo isso é culpa de seu professor. Ele decide dizer a Walter que talvez sua filha devesse seguir o caminho que deseja. Se ela conseguir usar magia em um nível suficiente para entrar na Academia Real, Walter permitirá que ela vá. Diante de tal condição, o homem responde que, se isso acontecer, o mais justo seria deixá-la ir. Ele promete ao protagonista que, caso Tina tenha sucesso, dará a permissão correspondente. Allen agradece e, de certa forma, se sente um pouco animado, pois essa é uma situação rara. Uma garota que possui mana, mas que não consegue conjurar feitiços, certamente será um desafio interessante. Difícil, claro, mas interessante de tentar. Após isso, é realizado um banquete de boas-vindas para Allen. Walter comenta que o ambiente ali costuma ser mais animado e que tem o hábito de comer junto com os empregados, o que agrada bastante o protagonista. De repente, Tina e Ellie chegam. Walter apresenta sua filha como se não a conhecesse, e Ellen finge estar encantada em conhecê-la. Inclusive, comenta que conhece Ellie e pergunta se ela está com frio por causa da viagem no carro, mas Ellie não sabe do que ele está falando. Tina muda de assunto rapidamente para não ser desmascarada, mas Walter interrompe para dizer mais uma coisa ao protagonista. Acontece que Ellie é a única herdeira dos Walkers, uma família que serve os Howard há gerações. Ele deseja que o protagonista também ensine magia a ela. Por outro lado, Ellie não está tão certa disso, pois se sente péssima com magia e não quer causar incômodos. Allen pergunta se ela quer ir para a Academia Real com Tina, e ela responde que sim, adoraria, porque ama muito a senhorita Tina. O protagonista parabeniza e a acaricia, o que faz as duas ficarem envergonhadas. Ellie então pede para que ele a trate de forma informal, e Tina e Walter concordam. De repente, um gatinho preto aparece, e ele se revela ser o familiar do professor que recomendou Allen. E sim, seu nome é Anko. Horas depois, o protagonista vai até a estufa e entra no salão central, onde Tina está. Ele brinca chamando-a de Alteza, o que a irrita, já que haviam combinado de deixar os títulos de lado. Ela aproveita para avisá-lo de que mentiras também estão proibidas e que, se ele tiver algo doloroso para dizer, ela está preparada para ouvir. Allen promete ser sincero, mas em pensamento percebe o quanto a garota parece tensa. Certamente, não conseguir usar magia feriu seus sentimentos e criou algumas inseguranças. Ele decide avisar que, por enquanto, não haverá aulas práticas, mas sim uma prova escrita. Aproveita para explicar que o exame de entrada na Academia Real possui uma parte escrita, uma entrevista e uma prova mágica. Como Tina quer muito aprender magia, Allen deseja saber o quanto ela domina a parte teórica. Inicialmente, Tina não tem certeza, pois acha complicado prever as questões, já que mudam todos os anos, mas Allen esclarece que isso não é verdade. Os exames seguem certos padrões, que se repetem a cada décadas ou séculos, mas as pessoas comuns não percebem. Por isso, ele entrega a ela uma folha com perguntas similares às do exame e espera que ela consiga respondê-las naquele dia. Mais tarde, o protagonista admite para si mesmo que a garota é tão inteligente quanto uma velha conhecida sua, Lydia Lanster, do Ducado do Sul, de quem aparentemente ele não consegue se livrar. Lydia é uma mulher forte, inteligente, instruída, com muito mana, e conseguiu dominar um feitiço supremo chamado Fênix Flamejante. Por que ele menciona isso? Porque Tina está, ao menos em conhecimento, no mesmo nível que ela. No dia seguinte, ele entrega a prova corrigida, parabeniza Tina e diz que a partir de hoje vão se concentrar em praticar magia. No entanto, ela se desanima e Ellen tenta animá-la. Tina acredita que está sempre na mesma situação. Tenta algo, mas sempre decepciona seus professores. Porém, o protagonista comenta que não há problema nisso, já que ele mesmo decepcionou seu mestre recentemente. Tina não acredita, pois ouviu dizer que ele é extremamente talentoso, conhecido como o cérebro da Dama da Espada. Além diz que na verdade só é conhecido assim porque é o único que aguenta a loucura de Lydia, nada mais. Ele confessa que tem menos mana que a média e que provavelmente só entrou na academia por saber lidar com ela. Conta ainda que a academia é extremamente rígida, com aulas difíceis e que metade dos alunos nem sequer se forma. Antes de começarem as aulas práticas, ele quer fazer uma pergunta. Tina realmente quer ir para a Academia Real? Porque ela não é obrigada. Ela responde que sim, quer ir, e não é porque estão forçando. Allen diz que ela tem a opção de continuar ali estudando suas plantas, se quiser, mas Tina afirma que as ama,
claro, mas que precisa lhe contar algo. Quando era pequena, sua mãe lia para ela histórias de heróis que usavam magias poderosas, e desde então ela sempre quis fazer algo semelhante. Ela quer usar a grande magia, mas o problema é que, segundo o protagonista, não há mais ninguém capaz de conjurá-la. Mesmo assim, é necessário tentar de alguma forma, pois enquanto ela estiver determinada a seguir em frente, será capaz de encontrar o caminho certo. Xi. Do nada, a loira parece desajeitada como sempre e tropeça como de costume. Agora que todos estão presentes, Allen pede para Tina falar um pouco sobre os conceitos básicos. Ela explica que os elementos são fogo, água, vento, terra, raio, luz e trevas. Todas as pessoas nascem com afinidade por um desses 7 elementos. A família Howard, por exemplo, se especializa em água e vento, podendo combiná-los para formar magia de gelo. O protagonista comenta que isso está meio certo, mas agora ele quer saber o que elas sabem sobre forças e fraquezas entre os elementos. Por exemplo, ontem ele regulou a temperatura dentro do carro usando 3 elementos: fogo, água e vento. Geralmente acredita-se que fogo e água são opostos, mas ele tem uma teoria um tanto curiosa, a de que não existe uma afinidade fixa com elementos específicos. Por isso, ele quer que todos abram suas mentes e experimentem elementos diferentes. Ele pergunta a Ellie que tipo de magia ela sabe usar, e ela responde que fogo e vento. Ele então pede que ela acenda uma das velas e em seguida faça um pouco de vento. Como ela consegue realizar ambas as tarefas rapidamente, o protagonista acredita que ela tem muito potencial, já que não é fácil usar 2 elementos em tão pouco tempo. A loira não se acha talentosa, mas Allen pensa o contrário e tem esperanças de que ela fique entre os primeiros lugares no teste. Agora é a vez de Tina. O protagonista observa o fluxo de mana dela e percebe que tudo que ela está fazendo, desde a concentração até o controle mágico, está perfeito e com alta qualidade. Mas, novamente, a magia não se ativa. Ainda assim, ele acha tudo aquilo incrível e sabe que só falta descobrir por que o feitiço não se completa. Ele a encoraja, dizendo que com prática suficiente, ela será capaz de lançar magia sim. E logo depois, ele mostra uma magia para elas acendendo todas as velas em cores diferentes, deixando elas impressionadas. Enquanto isso, a ruiva acaba de descobrir por meio de uma carta o que o protagonista está tramando, e ela não está nem um pouco disposta a perdoá-lo. Ao retornar para a mansão, Allen pergunta por que as pessoas são capazes de usar magia. Tina levanta a mão e responde que é porque os humanos têm mana e se esforçaram ao longo dos anos pesquisando formas de dominar ela. O protagonista confirma isso, mas também acrescenta que, a cada ano, menos pessoas conseguem usar magias avançadas e que o mesmo ocorre com as magias supremas de cada ducado, como o Pássaro da Tempestade, o Lobo da Nevasca, o Dragão Bendabal e o Tigre Supremo do Relâmpago, todas elas perdendo parte de seu poder. Diante disso, Tina pergunta se isso significa que todos os estudos e melhorias feitos desde a Guerra do Senhor das Trevas, há 200 anos, foram em vão. Allen responde que não diria que foi em vão, mas que causaram uma queda na qualidade da magia. Ele acrescenta que acredita que os humanos só conseguem usar magia graças aos elementais invisíveis, que estariam lhes emprestando seus poderes. Tina discorda, comentando que experimentos já refutaram essa teoria, pois apesar de os elementais do fogo, por exemplo, deverem ser mais fortes em vulcões, a magia de fogo não apresentava mais potência nesses locais. E, pelo contrário, houve casos em que a magia da água foi fortalecida nessas regiões. Allen, após ouvir isso, enfatiza que estudou bastante, mas questiona: se não podem verificar diretamente o poder dos elementais, como podem afirmar que os experimentos deram certo? Essa pergunta irrita um pouco Tina, que joga na cara dele que esse tipo de questionamento não é válido, mas era justamente isso que Allen queria provocar. Ele então diz que, se os elementais realmente existem, ele duvida que afinidades sejam tão importantes para eles. Contudo, a maioria das fórmulas mágicas atuais se baseia na ativação de um único elemento. Por isso, ele pergunta às garotas: se fossem vocês e sempre lhes pedissem a mesma coisa, vocês emprestariam sua magia de bom grado aos humanos que as forçam? As garotas respondem que não. É justamente por isso que Allen comenta que está tentando mudar as fórmulas e aumentar os espaços em branco nelas. Ele acrescenta que gostaria que testassem novas fórmulas mágicas. Dirigindo-se a ele, diz que, como ela já consegue usar magia de fogo e vento, deveria tentar com outros elementos. Ruby ouve e tenta seguir as instruções, mas não consegue e pede desculpas ao seu mestre, dizendo que é uma inútil. Allen, de forma calma e gentil, responde que isso não é verdade e a encoraja a tentar novamente. Essas palavras tocam a garota, que finalmente consegue acender a vela. Em seguida, é a vez de Tina, que ao tentar,
também falha. Allen, no entanto, a incentiva a tentar de novo. Apesar da insistência, Tina continua sem sucesso. À noite, o protagonista caminha pela mansão e descobre muitos livros antigos que já são considerados patrimônio cultural. Em sua mente, ele comenta que não há dúvida de que Tina possui mana, mas existe algo que a impede de ativar sua magia. Ele espera encontrar algum texto que possa ajudar ele com isso. Tina chega ao mesmo local, acompanhada de sua criada. A empregada avisa que já está tarde e que não pode deixar ela ficar ali por muito tempo, o que a garota já sabia. Ainda assim, o livro que procura é o Compêndio da Ciência Mágica, e quando o encontra, a empregada enfatiza que Tina é realmente igual à mãe, pois gosta de livros e é muito estudiosa. A menina responde que, ao contrário da mãe, ela não consegue usar magia. A criada muda de assunto e pergunta que tipo de pessoa é seu tutor. Tina diz que ele vive tentando provocá-la, mas ao lembrar do cash call que recebeu, admite que ele é extremamente gentil. A criada fica feliz ao ouvir isso e pede à jovem que vá na frente, pois ela irá fechar o local. Assim que a menina se afasta, a empregada pede que Allen saia dali. Ele se surpreende por ela ter, no descoberto, ao que a criada responde que é a governanta daquela casa, apresentando-se como Shelley Walker. Ela se desculpa por sua intromissão, mas diz que há algo que precisa pedir como obrigação, é sobre Tina. Segundo ela, toda vez que a jovem treina com um novo tutor, acaba sendo menosprezada por não conseguir usar magia, o que a machuca profundamente e a faz chorar em segredo. Ainda assim, Tina jamais desistiu de seu desejo de entrar na Academia Real, e quando soube que Allen viria, ficou extremamente feliz. Disse a Shelley que o Sr. Allen era o cérebro da dama com a espada, Lady Lydia, a quem ela tanto admira. Por isso, Shelley pede que Allen salve Tina, e o garoto responde que é justamente para isso que ele está ali. Aproveitando que Shelley está presente, ele lhe faz um pedido. Na manhã seguinte, Tina grita que não pode aceitar e exige uma explicação, e talvez você se pergunte a que ela está se referindo. Acontece que o protagonista e Eli haviam saído para uma caminhada matinal, durante a qual ele ajudava a colher alguns vegetais. Obviamente, Allen conta isso a Tina. No entanto, para ela, isso não é suficiente. E então, ela pergunta a ele o que ela sente pelo professor, pois Tina está claramente incomodada e diz que uma garota não sairia tão cedo com um homem, sozinha, se não gostasse dele. Diante de tudo isso, ele confirma que o professor Allen realmente gosta dela, deixando Tina sem palavras. A garota se aproxima abruptamente e pergunta se isso é verdade, e o loiro confirma, embora diga que ama seu avô, sua avó e ela ainda mais. Isso acaba aliviando Tina, e é nesse momento que Ellen comenta que elas se dão tão bem que parecem irmãs. Diz ainda que, se tivesse que dizer quem é a mais velha, apontaria Tina, o que irrita Eli, já que ela é um ano mais velha. Mesmo assim, Eli comenta que não se lembra de uma única vez em que tenha sido mais madura que Tina, e isso a deixa tão irritada que recorre à sua arma secreta, dizendo que, da próxima vez que ouvir trovões, não vai dormir com ela. Isso dá início a uma briga entre as duas, o que diverte Allen um pouco. Em seguida, vemos o professor ajudando sua aluna a tocar um gato, pois assim poderiam perceber a magia negra de Anko. Com isso feito, Allen pede para a loira tentar, e ela obedece. No entanto, não funciona. O protagonista a tranquiliza e pede agora que Tina tente, mas algo durante o processo a impede. Mesmo assim, o professor a encoraja, dizendo que tentarão outros métodos. Ele mostra como se faz, invocando um gato na palma da mão. As meninas, claro, querem tocar ele, então, para evitar brigas, Allen invoca outro gato e diz que parece tão real porque foi baseado em Anko. Mais tarde, Gwen entrega uma carta a Allen, que ao ler, lá à noite descobre que é de Lydia. A mulher o chama de estimado cavalheiro fugitivo e diz que recebeu a carta com as novidades, mas que ficou incomodada por ele estar trabalhando com os Howards, pois, se quisesse um emprego, poderia ter ido até a casa dela. Mudando de assunto, ela comenta que viu Tina algumas vezes e conhece sua casa, ressaltando que será difícil até mesmo para ele, embora diga que, se usar aquele método, talvez funcione. Contudo, ela proíbe que ele o use em qualquer pessoa além dela. No final da carta, diz esperar ver ele nos exames da Academia Real, e o ameaça. Se ele fugir, ela o perseguirá até os confins do mundo, transformando-o em purê e queimando-o. Por fim, assina como sua perseguidora atenciosa, e no pós-fácil, pede que ele escreva pelo menos uma carta por semana. Tina então pergunta o que Lydia escreveu, ao que o protagonista responde que não é nada só broncas e pedidos para que ele escreva mais. Eli, por sua vez, comenta que claramente Lydia pensa muito nele, embora Allen duvide que os motivos sejam adoráveis como ela supõe.
Durante as aulas, Allen observa que Ellie está progredindo bastante, enquanto Tina continua enfrentando o mesmo problema. Contudo, à noite, ele nota fragmentos de gelo e percebe que Tina está a um passo de ativar seus poderes. Ele procura por respostas em livros antigos e acaba encontrando uma marca em um deles. Em outro momento, ao sair do local, Eli o convida para ir até seu quarto, o que deixa Allen um pouco desconfortável, já que um homem não deveria entrar ali àquela hora apenas alguém escolhido por seu coração. Eli, no entanto, responde em voz baixa que, nesse caso, não há problema. A loira o convidou porque queria agradecer. Ela menciona que no outro dia, seus avós a abraçaram e disseram que a amavam mais do que tudo, algo que Allen havia pedido ao mordomo que fizesse por ela, pois o amor da família é um grande apoio para o coração. Ela então revela que, quando perdeu seus pais, foi acolhida pelos Howards e se lembra claramente do dia em que chegou ali, como se fosse ontem. Lembra especialmente de uma garotinha que a seguia por todo lado, certamente com o mesmo medo, pois também havia perdido a mãe. Emocionada, Ellie se abre com Allen e fala sobre suas inseguranças, de como se sentia inadequada e acreditava que não havia lugar algum para ela. Ainda assim, teve coragem de dizer ao mestre que também queria entrar na Academia Real. Allen a parabeniza, dizendo que ela trilhou seu próprio caminho com esforço e que tem muito talento. Ele diz que ela não está sozinha e que deve acreditar mais em si mesma, o que ele aceita com um sorriso. Todo esse apoio faz com que a garota continue evoluindo, mas sem perceber, isso apenas entristece Tina ainda mais. Mesmo tentando, ela não consegue e se pergunta por que não é capaz. Allen, vendo isso, pensa que só resta seguir tentando, por tentativa e erro. No entanto, ele se lembra de que, se não conseguir, deverá fazer com que a garota desista da Academia Real um pedido do pai de Tina, que, por conhecer bem a nobreza, teme que sua filha acabe ainda mais ferida. Por isso, pediu a Allen que, caso Tina não tivesse sucesso, a convencesse a desistir. Apesar de não querer isso, o protagonista aceita. À noite, vemos Tina continuar praticando e o protagonista a acompanha. Depois de ver lá falhar, ele começa a investigar a razão disso a noite toda, até adormecer. Na manhã seguinte, ao descer para encontrar Tina e ele só encontra Tina dormindo. Ela pergunta se aquele livro vai ajudar ela, ao que ele responde que só estava lendo por gosto. A garota o chama de mentiroso, já que sabe que ele passa a noite lendo, tanto que nem apareceu para o café da manhã. Tina se levanta e pede que ele fique mais bravo com ela, que a culpe, pois sabe que não pode usar magia porque não tem talento para isso. Ela admite que, embora ame ele, quando vê os parabéns que a loira recebe e como ela melhora a cada dia, começa a sentir coisas horríveis. Enquanto grita tudo isso, ela libera uma grande quantidade de gelo. Eli chega ao local. O protagonista pede que ela se afaste, observando agora como Tina fica encapsulada em gelo. O protagonista sabe que algo está errado, então pede para ele ir buscar Graham. Enquanto isso, ele tentará controlar a nevasca, mas por mais que se esforce, não consegue romper com sua magia. Além disso, sente algo muito desagradável, como se seu coração estivesse sendo esmagado. Ele sente que há uma força desconhecida ali, e talvez seja a hora de se preparar para ela. Ele pede para Tina lhe dizer algo se estiver ouvindo, e surpreendentemente, ela está ouvindo sim. Então o protagonista pede que ela se acalme e o escute com atenção. Ele explica que, naquele momento, sua mana está fora de controle. Se continuar assim, ela poderá se esgotar e, no pior dos casos, até morrer. Por hora, ele conectará sua mana à de Tina para tentar controlar o fluxo. Tina não sabia que isso era possível, mas ele disse que já fez isso antes. Apesar de não ser uma experiência agradável, ela precisa permitir que isso aconteça. Tina aceita, então o protagonista inicia o processo. Allen sabe que entregar sua mana a outra pessoa é como entregar sua própria vida, por isso ele quer dar o melhor de si para salvar ela. Quando consegue detectar ela, comenta que seu potencial é incrível, que ela poderia estar no nível de Lydia ou até mais elevada. No entanto, ao ver sua consciência, percebe que Tina se sente inútil e azarada por não conseguir usar magia. O protagonista invoca uma enorme ave de gelo e de alguma forma a nevasca se acalma um pouco. Ele sente que chegou o momento de usar algo semelhante, então invoca uma ave de fogo e consegue libertar Tina. Felizmente, ela está ilesa, mas a ave de gelo ainda está presente e diz ao protagonista que finalmente encontrou uma chave. Allen pergunta a Tina se ela ouviu algo dentro da nevasca, mas ela responde que apenas ouviu sua voz a do próprio protagonista. Tina de repente diz que é estranho estar conectada a ele, então o protagonista encerra o vínculo imediatamente. O importante é que ela não se feriu e por isso precisam avisar ele para que ela não fique mais preocupada.
O problema é que Tina, por algum motivo, quer que Ellen continue ao seu lado e continue a abraçar ela. Na verdade, ela pede que ele seja seu professor, e de mais ninguém, pelo menos por enquanto. O protagonista aceita, mas infelizmente para ela, segundos depois, Eli chega com o mordomo. Eli fica feliz ao ver que Tina está bem, mas o protagonista se lembra das palavras de Lydia, que o proibiu de fazer isso com qualquer outra pessoa além dela. Por isso, o pobre rapaz sabe que precisará inventar uma boa desculpa. O pior de tudo é que ele desmaia logo em seguida, mas Graham o segura e algum tempo depois o leva para seu quarto. Quando acorda, ele diz que apenas estava um pouco cansado, nada demais. Ele oferece um pouco de água, mas Tina pergunta se ele ficou doente por terem unido suas manas. O protagonista pede que ela não se preocupe com ele. Na verdade, ela deve ter se surpreendido, porque quando duas pessoas unem suas manas, elas conseguem sentir o que a outra sente e pensa. Tina, inclusive, lembra que ele a chamou de Senhorita Tessa em sua mente, o que a deixa irritada, pois haviam combinado de não usar mais formalidades entre eles. O protagonista pede desculpas, mas explica que descobriu que consegue controlar a mana da pessoa com quem está unido, que a quantidade de mana que pode usar depende da outra pessoa até certo ponto, e que também é mais fácil se reconectar com alguém com quem já compartilhou mana antes. Tina pergunta se ele já havia feito isso com outra pessoa, e ele responde que sim com sua irmã Karen e também com Lydia, embora com Lydia ele não tivesse a opção de recusar. Ele também deixa claro que entregar sua mana a outra pessoa é como entregar sua vida para que ela faça o que quiser. O perigo desse poder é que se pode usar livremente a mana da outra pessoa, por isso ele pede que Tina mantenha isso apenas entre eles dois. Tina pergunta se ele quer que isso seja um segredo ultra confidencial entre eles, e Allen confirma, dizendo para nem contar a ele. Tina aceita alegremente. Depois, o protagonista se pergunta que diabos era aquela coisa dentro de Tina e qual é a sua ligação com ela. Obviamente, ele vai ter que investigar isso o mais rápido possível. No dia seguinte, o mordomo pede que usem aquele local para treinar magia, o que parece perfeito para o protagonista, já que o espaço é bastante amplo. Ele pede para Tina começar verificando se consegue ativar sua magia. Ela tenta, mas por algum motivo o gato salta sobre ela e Tina acaba liberando uma enorme quantidade de gelo com um feitiço simples. O protagonista fica surpreso com tanto poder e se pergunta se isso se deve à criatura dentro dela. Tudo indica que essa criatura finalmente fez nascer a magia de Tina através de Libra, e como o protagonista havia unido suas manas com a dela, parece que seus canais de controle também foram compartilhados. O protagonista a parabeniza e avisa que a partir de agora ela aprenderá a controlar sua mana, mas não consegue evitar o abraço emocionado da garota que chora por finalmente ter conseguido usar magia. Eli também a abraça, não conseguindo conter as lágrimas ao ver o sucesso de sua querida Tina. Allen os adverte que se aprenderem a regular suas manas, conseguirão usar magia à vontade e assim poderão ir juntos para a Academia Real. O protagonista quer avisar o Sr. Walter, mas o mordomo informa que ele estará ausente por um tempo devido a compromissos oficiais. Com isso, Allen entende que deve alertar ele antes que ele parta, pois provavelmente ficará feliz, mas algo lhe diz que não será bem assim. Um tempo depois, o protagonista escreve uma carta para seu mestre contando como tudo aconteceu. Enquanto o mestre lê a carta, aparece um sujeito chamado Ryo, que pergunta se há notícias de seu senpai Allen. O mestre diz que acabou de receber uma carta, então os dois começam a ler ela juntos. Nela, o protagonista comenta que há muitas coisas que gostaria de dizer, mas a principal é que Tina conseguiu ativar sua magia. Por isso, pede que lhe envie os pergaminhos para barreiras anti-congelamento do exército o mais rápido possível. Caso contrário, acabará se transformando em uma estátua de gelo antes de conseguir voltar para casa. Ryo fica feliz que o protagonista esteja indo bem, mas seu mestre acredita que não será fácil conseguir esses pergaminhos. Ainda assim, admite estar surpreso por Allen ter conseguido despertar os poderes mágicos de Tina, e sente orgulho por ele ser seu amado aluno. Voltando a Allen, por mais que tenha procurado, não encontrou nada sobre a criatura que viu. À noite, ele pede para Eli usar sua magia sombria, mas a garota ainda falha bastante, então o protagonista aconselha que ela crie uma imagem mental mais clara. Com um pouco de ajuda, ela finalmente consegue. Agora é a vez de Tina, que passou de não ter magia nenhuma a possuir uma quantidade exagerada de mana. O protagonista pede que ela tente controlar ela, e em seguida avisa ele de que, por ter progredido bem, as práticas de combate começarão. Tina se irrita com isso, achando que ele está sendo gentil demais com ele, e exige que ele seja legal com ela também. Allen responde que não pode poupar ela durante os treinos de magia.
Ela fica ainda mais irritada, e o protagonista questiona se ele deveria ser gentil com alguém que quebra o teto toda vez que lança um feitiço. Tina continua fazendo birra, e Ellen começa a perceber que ela está se tornando parecida com Lydia em seus momentos de mau humor. Inclusive, ele se dá conta de que Lydia não escreveu mais, e se pergunta se ela está bem. Mais tarde, Ellie está praticando sua magia de vento com Graham, e o protagonista fica impressionado com a habilidade dela. Tina comenta que os Walkers treinam diariamente para proteger a mansão. Em seguida, Tina começa a lançar sua magia, mas o protagonista pede que ela controle o poder, o que não é nada fácil para ela. À noite, o mordomo confessa estar surpreso com o progresso das garotas, especialmente o de Tina. O protagonista esclarece que tudo isso é graças ao esforço delas, mas comenta que ultimamente não tem visto o senhor. Walter. Graham diz que é por causa do trabalho, pois ele está muito ocupado. Allen, no entanto, sente que está sendo evitado, já que Walter também não o procurou. Graham admite que não pode contar mais nada sobre isso. O protagonista aproveita para perguntar sobre os livros da biblioteca, já que viu o mesmo selo em várias páginas e quer saber a quem pertence. O mordomo diz que não tem ideia. Allen reúne todos os livros com aquele selo, esperando que ali esteja a chave para entender a magia de Tina. Ele também começa a se lembrar do que o pássaro de gelo quis dizer com a chave. De repente, Ellie aparece dizendo que não consegue dormir. O protagonista pede que elas voltem aos seus quartos para não prejudicar os treinos no dia seguinte, mas percebe que as duas estão com medo. Sem saída, ele decide mimá-las, um pouco com chá, mas reforça que devem voltar para seus quartos assim que se acalmarem, pois ele está no meio de uma investigação importante. Após um tempo, o protagonista nota que os livros têm algo em comum, mas por hora não revela o que é. No dia seguinte, o mordomo informa que o Sr. Walter o está chamando. Assim que se reencontram, Walter diz que, após muito pensar, decidiu que Tina não fará o exame para a academia. O protagonista pergunta por quê, já que Tina está entre as mais qualificadas e poderia tentar sem problemas. Walter agradece pelo excelente trabalho, dizendo que nunca imaginou ver Tina usando magia daquela forma. Mas mesmo tendo conseguido, não muita coisa mudou desde então. E mesmo que ela entre para a academia, só causaria problemas para os outros. O protagonista rebate, afirmando que Tina melhorou muito no controle de sua magia em poucos dias. Walter responde que esse não é o único problema, mas que não lhe diz respeito, então pede que esqueça o assunto. Ainda assim, pede desculpas pelo transtorno e oferece uma gratificação em dinheiro. No entanto, Allen o interrompe pedindo que não diga tolices. Apesar de se desculpar por sua grosseria, ele afirma que o problema não é só dele, que ele sabe que isso também era um desejo de Rosa Howard, a mãe de Tina. Walter se irrita, perguntando o que um estranho pode saber sobre sua amada esposa. Allen explica que soube de tudo lendo os livros da biblioteca. Todos os textos sobre magia de gelo tinham o mesmo selo, o selo da Sra. Rosa. Certamente, ela os deixou ali para ajudar a filha, pois sabia que, se Tina não conseguisse sozinha, alguém acabaria ajudando. Ele mostra isso a Walter e afirma que, como pai, ele deveria saber melhor do que ninguém o quanto Tina se esforçou. Por isso, implora que ele reconsidere sua decisão. Além disso, Allen diz estar disposto a pagar pela insolência. Walter, emocionado, pede que ele levante a cabeça, pois está sendo muito gentil. Ele decide conceder permissão à filha, com a condição de que ela passe por um teste final. Allen conta a novidade às garotas. Se passarem, poderão fazer o exame para entrar na Academia Real. A prova consiste em enfrentar um poderoso feiticeiro. As meninas ficam nervosas, mas o protagonista confia que, como suas alunas, elas vão conseguir, e aproveita para dizer que está muito orgulhoso de ambas. Claro, por enquanto, terão que treinar bastante. Dias depois, eles ainda estavam em treinamento. Ellie, com seus ataques corpo a corpo, conseguia encurralar o protagonista de forma que ele acabasse caindo nas armadilhas preparadas por Tina. No entanto, os dois acabaram se distraindo e Allen rapidamente escapou. Quando ele contra-atacou com magia, uma fumaça densa tomou conta do lugar. Isso impediu que as garotas enxergassem qualquer coisa, dando a vitória ao protagonista. Ainda assim, Allen elogiou o desempenho delas. A armadilha de Tina havia sido bem executada e os ataques de Ellie estavam cada vez mais precisos. Contudo, ambos ainda tinham um longo caminho a percorrer, pois o teste final envolvia um duelo contra um grande feiticeiro escolhido por Walter. Isso significava que Tina e Ellie precisariam lutar com todas as forças. Em resumo, o importante era que o grande teste se aproximava rapidamente. Até lá, Allen se comprometeu a ensinar tudo o que elas precisavam saber. Mais tarde, Tina e Ellie estavam tomando banho e conversavam, ainda em dúvida se seriam capazes de derrotar o professor Allen antes do dia do teste.
A vantagem era que, além da magia, ele também dominava as artes ensinadas por Graham e Shelley. Mesmo com as incertezas, as duas garotas prometeram se esforçar ao máximo e alcançar o mesmo nível de Allen. Seu sonho era entrarem juntas na Academia Real, custasse o que custasse. Nesse momento, a pequena loira acabou desmaiando por ter ficado tempo demais no banho quente. Allen apareceu e a refrescou com sua magia. E não foi só isso. Ele também usou magia de vento para secar os cabelos de Tina, mencionando que costumava fazer o mesmo com sua irmã mais nova, Paren. Apesar de não parecer, segundo ele, Paren era uma boa garota e já estava na academia. Se Tina e ele conseguissem passar no teste, Paren seria uma superior delas. No dia seguinte, o treinamento continuou com as mesmas regras de antes. Quem acertasse o primeiro ataque, vencia. O combate começou, e as meninas estavam mais motivadas do que nunca. O ataque de Eli foi impressionante, e Tina lançou diversos blocos de gelo de uma só vez. Allen conseguiu desviar de tudo, mas percebeu rapidamente que as garotas queriam criar uma cortina de fumaça. E estava certo, Eli logo o atacou de surpresa. Allen conseguiu se esquivar, mas a loira o bombardeou com magia negra. De um ponto inesperado, surgiu um ataque de gelo vindo de Tina, que acertou em cheio o braço do protagonista. As garotas venceram o duelo e ficaram tão felizes que queriam continuar praticando, mas Allen disse que o treinamento terminaria ali. Como o teste final seria no dia seguinte, precisavam guardar energia. Naquela noite, Allen ainda investigava, mas continuava sem respostas sobre a identidade da criatura que havia visto anteriormente. Tina, que não conseguia dormir, apareceu no local um pouco triste. Perguntou a Allen se, caso não passassem no teste, não poderiam ir para a academia. O protagonista respondeu que tinha certeza de que isso não aconteceria, o que deixou a garota de cabelos azuis bastante feliz. Ela então compartilhou uma história que sua mãe costumava ler para ela quando era pequena. Era sobre um leão envolto em chamas, o Killing flamejante, um pássaro verde que curava feridas, o martim pescador tempestuoso e a ave glacial que congelava tudo. Segundo diziam, esta última tinha a forma de uma garça. Embora fosse uma época que já não existia mais, Tina acreditava que essa grande magia era real, e era por isso que queria tanto ir para a capital e estudar na Academia Real. Essa era a história que sua mãe lhe deixara, e ela queria provar que era verdadeira. Foi a primeira vez que Tina contou isso a alguém. Allen se sentiu grato e honrado pela confiança. Em seguida, ele deu a Tina um livro e explicou que havia lido muitos títulos da livraria durante aqueles meses. Entre eles, encontrou alguns com marca-páginas que continham fórmulas mágicas específicas para a magia de gelo. Todos tinham o mesmo selo na última página. Ao ver o selo, Tina reconheceu que era da sua mãe. Allen revelou que, embora nunca tenha conhecido pessoalmente a Sarah Rosa, era evidente pelas anotações que ela se preocupava muito com o futuro das filhas. Além disso, os feitiços que Allen ensinou para Tina eram versões aprimoradas das anotações deixadas nos livros. Emocionada, Tina prometeu ao protagonista que venceria o teste, custasse o que custasse. No dia seguinte, no local da prova, Allen teve que ir para as arquibancadas, pois não poderia interferir. Shelley entregou a Tina um cajado, que descobriu pertencer à sua mãe. Rosa havia pedido que Shelley o entregasse a Tina caso ela aprendesse magia. Ao ver o báculo de sua mãe, Tina sentiu que não havia mais nada a temer. Shelley ficou tão emocionada por finalmente ter cumprido sua promessa que começou a chorar. Eli foi consolar ela, e Shelley disse à pequena loira que sempre acreditou nela. Logo depois, as duas meninas foram apresentadas ao feiticeiro que enfrentariam. Para a surpresa de Tina, o oponente era seu próprio pai, embora estivesse disfarçado com uma máscara mágica que ocultava sua identidade. Graham rapidamente ergueu uma barreira para que o combate ocorresse livremente. A luta começou. Eli e Walter partiram para o combate corpo a corpo, e em poucos segundos a garota foi arremessada longe. No entanto, ela não desistiu. Usando sua magia, desestabilizou Walter ao transformar o chão em lama e prender os pés dele com magia de gelo. Suas fórmulas eram limpas e bem elaboradas. Agora era a vez de Tina brilhar. Ela atacou com múltiplos tiros de gelo, mas eles não causaram dano algum. Tentou amarrar ele, mas também falhou. As garotas recuaram rapidamente, tentando montar uma armadilha. Como ele não caiu nela, Tina lançou um ataque básico enquanto ele o envolvia com uma nuvem de magia negra. Assim, quando Walter finalmente conseguiu enxergar, a pequena loira e Tina o atacaram ao mesmo tempo. No entanto, o Duque de Howard foi capaz de repelir ambos os ataques com facilidade. Walter reconheceu que as duas garotas eram realmente talentosas, e por isso imediatamente conjurou o feitiço conhecido como Gêmeos Glaciares, uma poderosa magia avançada de gelo.
Eli começou a entrar em desespero, mas Tina a acalmou, lembrando-a de que só precisavam fazer aquilo que Allen lhes havia ensinado. Do alto das arquibancadas, o próprio protagonista também gritou, incentivando suas alunas. Isso reacendeu a determinação das garotas, que uniram suas forças e conseguiram repelir o feitiço avançado de Walter. A verdade é que Tina estava usando fórmulas mágicas que nem mesmo Allen havia lhe ensinado, o que deixou o protagonista surpreso e emocionou Shelley, afinal, aquela garotinha estava crescendo diante dos seus olhos. De volta ao combate, as meninas pediram para que Walter se rendesse, mas ele recusou. Em vez disso, começou a preparar seu feitiço mais poderoso. Allen sabia que a barreira mágica montada não suportaria aquele ataque, pois tudo ao redor começava a congelar rapidamente. Ele então ordenou que todos presentes deixassem o local, incluindo a senhorita Shelley. Rapidamente, Allen desceu das arquibancadas e informou a Graham que assumiria seu lugar como árbitro da luta. Embora a situação fosse extremamente perigosa, o protagonista já estava mais do que acostumado com esse tipo de tensão. Foi nesse momento que Tina percebeu o tipo de feitiço que seu oponente estava conjurando e ficou incrédula, não podia acreditar que alguém além de seu pai seria capaz de usar ele. Uma tempestade de neve intensa se formou no campo de batalha. Mesmo sem saber como responder àquele ataque, Tina e Eli não recuaram, pois não podiam perder, e mais ainda eram alunas de Allen. Ambas estavam decididas a vencer. Foi então que, do círculo mágico de Walter, surgiu um lobo branco, a magia suprema característica do Ducado de Howard, o Lobo da Nevasca. Imediatamente, Allen entregou a Graham um pergaminho com uma barreira de nível militar enviada especialmente para casos de emergência, pedindo que erguesse uma barreira dupla ao redor da arena. Com a nova proteção assegurada, o protagonista chamou por suas alunas, mas as garotas pediram que ele não se aproximasse, apenas as observasse. Walter, pronto para atacar, se lembrou das palavras de Allen, dizendo que ele tinha um futuro promissor, e lançou o lobo contra elas. O feitiço de fogo que Tina usou contra o lobo não causou nenhum arranhão. Lembrando-se dos ensinamentos do mestre, Tina conjurou sua magia de gelo e conseguiu congelar a criatura, mas por pouco tempo o lobo quebrou o gelo rapidamente e continuou avançando. Walter então afirmou que, se elas realmente quisessem resistir, teriam que enfrentar ele com uma magia suprema de igual nível. O lobo atacou novamente e, por sorte, ambas estavam bem. Allen pediu para que Tina tentasse recriar a fórmula do lobo da nevasca, pois, como ela já havia visto o feitiço, havia uma chance de conseguir imitar ele. Com alguma hesitação, Tina olhou fixamente para seu cajado. Enquanto isso, Allen pediu que ele cobrisse sua companheira. Walter observava tudo com grande interesse, mas quando lançou novamente seu lobo, Tina conseguiu de alguma forma replicar o feitiço. Agora, no campo de batalha, dois lobos lutavam sob as ordens de seus respectivos mestres. Allen percebeu que a fórmula de Tina ainda era muito crua, e se continuassem daquele jeito, as garotas acabariam perdendo, mas Tina não estava pronta para desistir. Ela tirou sua fita e a enrolou no cajado, pois, segundo a história que sua mãe lhe contava, a Dama do Gelo fazia exatamente isso antes de lutar com seriedade. Tina então pediu à sua mãe que lhe concedesse força. Enquanto era apoiada por Eli, uma figura em forma de garça emergiu da magia e destruiu completamente o lobo de Walter. O poder da magia foi tão intenso que a garça subiu aos céus, fazendo nevar em todo o campo. Dias depois, Allen, Tina e Ellie estavam prontos para partir rumo à capital. Walter apareceu, ainda um pouco machucado, dizendo à filha que ela havia lutado com honra, pois, naquele momento, ele teve a sensação de estar vendo sua própria esposa diante dele. O Duque pediu desculpas a Tina por tudo o que havia feito, explicando que havia agido por medo de perder ela. Imediatamente, Tina o abraçou e pediu que cuidasse de suas plantas. Walter garantiu que ela não precisava se preocupar. A garota então voltou para Ellie, pois o trem já estava prestes a partir. O Duque sabia que a estufa era pequena demais para uma menina tão grandiosa como sua filha, e agora seu dever como pai era deixar ela seguir seu caminho no mundo. Sabendo que provavelmente era isso que sua esposa teria desejado, ele pediu a Allen que cuidasse bem de sua garotinha, mas o advertiu para não colocar as mãos nela, caso contrário, teria que se ver com ele. Imediatamente, Graham fez a mesma ameaça ao protagonista, mas Aileen deixou claro que suas intenções não eram essas. Assim, os três partiram em direção à capital. Embora muitos eventos ainda aguardassem por eles, o protagonista estava feliz por ter se tornado tutor de Tina e Ellie.